Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que me trair, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até ao dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou:
Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus.
Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam. É o réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando. Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi-se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo, até hoje, é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu tudo o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro, que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte?
Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com muito mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que não conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, o que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus,
por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está clamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com Jesus e estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que haviam mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo expõe a todos nós uma espécie de um contraste entre o seu início, a primeira parte,
e a sua segunda parte. Entre a liturgia que comemoramos fora da igreja, com a sua procissão de entrada, e depois a mudança de tonalidade a partir da primeira leitura, do salmo responsorial e principalmente da leitura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos com alegria, chacoalhando os nossos ramos, cantando Hosana Rei, Hosana Rá, bendito o que vem em nome do Senhor, para nos relembrarmos daquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás em Jerusalém. Um evento tão forte que transformou-se em liturgia, e uma liturgia que imita exatamente, de uma forma muito parecida, aquilo que aconteceu. E tão forte que, se buscarmos na internet hoje as lives de Jerusalém, ou vídeos postados hoje em Jerusalém, veremos os cristãos pelas ruas com seus ramos, comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém. Um costume que é registrado na história desde o 9º século. Então estamos aí no século 21, e há registros que desde o 9º século, desde 1100 anos atrás, os cristãos se reuniam em Jerusalém, os cristãos que ali já residiam, e comemoravam e relembravam essa entrada de Jesus em Jerusalém com os seus ramos, de tal forma que virou uma liturgia. E ao mesmo tempo, os cristãos em Roma comemoravam ou relembravam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando este mesmo evangelho. Então, duas fortes liturgias na Igreja Católica, lá no século IX. Os cristãos de Jerusalém com seus ramos na Cidade Santa, e os cristãos romanos comemorando o domingo da paixão do Senhor. Então a igreja olhou para isso que era muito bom e disse: vamos juntar as duas. Há algo que Deus quer falar a nós através dessas duas liturgias, destes dois costumes que surgiram de forma espontânea na igreja, que foi se organizando ao longo dos anos. Então se juntou as duas liturgias, a de Jerusalém e a de Roma. Então o domingo de Ramos de Jerusalém juntou-se com o domingo da paixão de Roma. E aí nós temos hoje o domingo de Ramos de nosso Senhor Jesus Cristo e da paixão. Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando nós celebramos, nós notamos que há uma mudança muito brusca. Do Hosana Rei, Hosana Rá, bendito que vem em nome do Senhor, para o crucifica-o. Da felicidade da procissão de ramos, dos ramos leves e verdes, chacoalhando, para o madeiro seco, pesado e sujo de sangue da cruz. Crucifica-o. Minha alma está triste até a morte. Com alegria recebamos o Cristo. Minha alma está triste até a morte. É o Messias, é o rei que deve reinar em Jerusalém. Mas se é rei, desce daí. Se é o Filho de Deus, manda que teus anjos venham em teu auxílio. Um eco da tentação do maligno no deserto. Uma dualidade, um contraste, uma mudança brusca, e que pode nos ensinar algo sobre nós mesmos, sobre as mudanças que podem acontecer e serem bruscas na nossa alma. Podemos um dia cantar: reina Jesus neste lugar, reina em meu coração, e sinceramente nos esforçarmos para Cristo reinar em nós. Estamos na igreja, no momento de adoração, em uma pregação, o Espírito Santo toca realmente em meu coração. Senhor, o Senhor é rei da minha vida, reina mesmo aqui no meu coração. E é sincero o desejo, e eu quero que Ele reine, e eu o acolho em meu coração, com ramos verdes, leves e bonitos nas mãos. E eu realmente o acolho. Mas, se eu não me cuidar, se eu não levar este reinado de Cristo pelas ruas,
Se eu deixar Jesus dentro da igreja e quando sair pela porta, desligar aquela chavinha que foi ligada no meu coração, se eu esquecer aquilo que o Espírito Santo disse para mim em oração, se eu ao entrar no meu ambiente de trabalho, eu não entrar com a presença de Cristo que eu vim buscar na igreja, se eu ao entrar na escola, ao fazer minhas provas, ao dar as minhas aulas, eu não levar Cristo que eu comunguei na igreja para aquele ambiente, vai acontecer também uma mudança brusca no meu coração. A alegria da entronização de Jesus em mim pode mudar para a traição em relação a Jesus. Mudança brusca que vemos em Tomé no Evangelho. Vamos com ele para Jerusalém, vamos morrer com ele. Chegando em Jerusalém, pouquinho depois, todos dispersaram. Vamos morrer com ele, vamos fugir sem ele. Parece até um episódio do Pica-Pau, né? Vamos morrer com ele, vamos fugir e abandonar ele. Não é? A dualidade da alma humana. Prometo ser fiel a Cristo, venho à igreja, coloco o meu jaleco de ministro, a minha túnica de coroinha, mas quando eu vou na escola, não vou estudar para a prova não. É mais fácil eu rabiscar minha coxa aqui, ó, puxar o shorts e colar na prova. Vocês sabem que colar na prova é pecado. Porque é uma mentira, uma fraude e uma injustiça. E quem é o pai da mentira, da fraude e da injustiça? É Satanás. Então, se eu estou fazendo esta opção, eu estou servindo a Satanás e não a Jesus Cristo, porque eu não estou lidando com a verdade, mas com a mentira. Se eu adentro ao meu ambiente de trabalho, fui na adoração, que legal, ponto positivo. Rezei o rosário com Frei Gilson, que bom, todos têm que rezar. Ou todos aqueles que gostam de acordar de madrugada, rezem. E os que não conseguirem, rezem de tarde. Ok? Legal. Cheguei no meu ambiente de trabalho, me desconectei daquilo. Sou outra pessoa. Apareceu a oportunidade de fraudar, de desviar, de encher o meu bolso de dinheiro. Eu prometi fidelidade a Cristo, mas aqui é só um pouquinho, não é? Eu estou aqui, meu patrão não vai nem perceber. Então, eu vou fazer aqui um cambalacho nessa nota, nesse registro, vou jogar 50 aqui, 100 ali, diminuir 30 aqui, opa, sobrou um pouquinho no final, ninguém vai nem perceber. Fraude, mentira, enganação e roubo. Quem é o pai disso? É o inimigo. Quem está reinando é Cristo? Não, é o inimigo. Dentro da igreja eu digo, Cristo reina em meu coração. Fora da igreja eu digo, a boa nova do inimigo é melhor para mim. Então vem aqui para o meu bolso, dinheirinho. Vamos fazer aqui um cambalacho. O que isso mostra? Que a alma humana, se não for cuidada, ela pode elevar-se, cair-se e corromper-se extremamente. Pode provocar uma mudança no meu coração e depois eu nem noto. Eu vou, faço a fraude, eu vou, faço a mentira, eu vou, faço o desvio, eu vou, faço o pecado e ainda volto para a igreja como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E como se fosse normal eu servir a fraude, a mentira e o mal. E eu acho que estou servindo a Deus ainda. E acho que estou agradando a Deus porque estou vindo na missa todo domingo. E acho que Jesus está reinando no meu coração, na minha vida. Mas eu estou traindo Cristo. Judas traiu Cristo por poucas moedas. Judas se desesperou depois. Muitas vezes nós somos Judas. Traímos Jesus por tão pouco. Dizemos que vamos segui-lo, estaremos com ele, o beijamos. Quem vai me trair é quem comigo coloca a mão no prato.
Com Cristo colocamos a mão no prato da Eucaristia, do pão da vida, e depois o traímos. Somos Judas muitas vezes. Por quê? Por uma porção de dinheiro, por uma porção de vantagem, por uma porção de possibilidade de sair por cima na situação. E optamos pelo pecado, pela fraude. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. É aquele que comigo entra em comunhão. É aquele que come comigo. Nós comemos com Cristo na Eucaristia. E entramos em comunhão com o seu próprio corpo. Que não sejamos traidores como Judas. Mas Deus não se cansa de ser bom. Judas se desesperou, segundo o Evangelho. Talvez nós nos desesperemos, mas Deus deixa diante de nós escancarada a porta aberta do retorno. Quantas procissões de ramos fizemos em nossa vida? Quantas vezes cantamos Hosana ao filho de Davi, reina em meu coração, saímos da igreja, traímos Jesus, pecamos, fizemos a mentira, a fraude, e no ano seguinte, a porta da igreja no domingo de Ramos estava aberta, estava fechada? Não. No ano seguinte estava aberta. E em 2027 estará aberta de novo. A porta da igreja no domingo de Ramos, o confessionário, o padre com a disposição de aplicar a absolvição e Cristo no alto da cruz, espiritualmente derramando seu sangue para nos lavar. Porque Ele não se cansa de perdoar e de ser misericórdia. Mas isso não significa que eu posso pecar à vontade e depois voltar para a igreja e me lavar, né? Como se fosse lava-jato de porco. Não é? A igreja não é lava-jato de porco, onde você lava o porco, solta o porco, pega o porco, lava o porco, solta o porco. Não é? Temos que mudar a mentalidade. Eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar mudar, ir cancelando essa dualidade na minha vida. Cristo tem que passar a reinar mais na minha vida. Eu tenho que me arrepender de verdade. Não posso pecar no intuito de depois me confessar. Ah, vou pecar aqui, tranquilo, o padre vai estar lá mesmo, é o trabalho dele. Aí depois eu vou lá e confesso. Não é? Isso é um pecado com uma confissão premeditada. Isso é uma malícia. Judas premeditou a prisão de Jesus. Judas premeditou a traição de Jesus. Não podemos premeditar a nossa traição de Jesus. Estou planejando trair Jesus e sair limpo da situação, igual Judas, se eu faço isso. Ah, vou pecar aqui amanhã e depois semana que vem, está tudo certo. Só espero não morrer até lá. Porque vai chegar um ano em que a porta da igreja estará aberta, mas eu não estarei aqui para adentrar a igreja. Vai chegar um dia em que o padre estará no confessionário, mas eu não estarei aqui para me deslocar até o padre, para que ele absolva os meus pecados. Haverá um dia em que Cristo estará no sacrário, na Eucaristia, mas eu não estarei aqui para comungá-lo. E como Jesus vai me encontrar neste dia? Como Jesus vai me encontrar? Como um negador, como Pedro? Como um covarde, como São Tomé? Como um traidor, como Judas? Ou como Simão, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz em sua paixão? Olhemos para todos os personagens no Evangelho, todas as pessoas na história de Jesus, na vida de Jesus, mas olhemos também para Simão. O Salmo é melancólico. A primeira leitura do profeta Isaías retrata em uma profecia aquilo que Jesus viveria, o servo sofredor. O Evangelho mostra traição, fuga, covardia, Jesus sofrendo, sangue sendo derramado, mas em um ponto mostra Simão.
ajudando Jesus a carregar a cruz. Em um ponto, mostra aquele que poderia fugir naquela ocasião, mas ajuda nosso Senhor a carregar a cruz. Que nós sejamos mais parecidos com Ele também. Que a cada dia, a cada domingo de Ramos, a cada tríduo pascal, que vá morrendo aquele covarde que há em nosso coração, que vá morrendo aquele traidor que há em nosso coração, que vá morrendo e diminuindo essa dualidade para aumentar o reinado de Cristo em nossa alma, para aumentar a capacidade que nós temos de ser mais parecidos também com Simão, que pode ter reclamado no início, mas ajudou Jesus a carregar a cruz. Sejamos mais parecidos com o discípulo amado, que pode ter fugido no início, porque dispersaram-se, mas estava aos pés da cruz de Jesus com Nossa Senhora naquele momento. E que apesar de abandoná-lo, o retornou. Que sempre possamos retornar. Que sempre possamos retornar. Eu gostaria de fazer uma proposta a todos vocês neste domingo de Ramos. É o domingo que abre a grande semana, a semana mais importante do cristianismo, que é a Semana Santa. Que nós possamos, todos nós, participarmos de forma intensa e verdadeira do tríduo pascal. Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, lava-pés. Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor e a Vigília Pascal. Mas, padre, eu faço isso todos os anos. Que bom. Então, minha proposta para você que faz todos os anos é fazer mais esse ano. Venha na missa todos os dias da Semana Santa. Mas não só da Semana Santa. Venha na missa todos os dias da oitava da Páscoa também. Pensamos em uma régua, uma balança, que tem um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ponto central, Vigília Pascal, a missa mais importante do ano, sábado à noite. Vigília Pascal, a grande celebração, a mais importante, a que eu não posso trair Jesus por nada para perder. Mas ela é apenas ela é tudo isso, e é tão importante que ela é um ponto central, no meio de 2 semanas. A Semana Santa, onde contemplamos a paixão e morte de Jesus, mas também a oitava da Páscoa, depois da Vigília Pascal, onde contemplamos a ressurreição de Jesus e o ressuscitado, caminhando com o seu povo. Por isso, venhamos à igreja, façam essa experiência. Venhamos durante toda a Semana Santa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas também venhamos à igreja em toda a oitava da Páscoa. Leiamos o Evangelho na oitava da Páscoa. Assistamos, ouçamos as homilias também da oitava da Páscoa. Pois durante a oitava, a missa da Páscoa, ela vai se repetindo por 8 dias, no sentido que é uma celebração só, por 8 dias. E é um ponto de equilíbrio. Não é? A Semana Santa, com o centro na Vigília Pascal e a oitava da Páscoa. A morte, a ressurreição e o ressuscitado. O sofredor, que morre e ressuscita, mas que retorna glorioso. Façamos essa experiência. Façamos. Para viver essa espiritualidade da centralidade aqui do ano litúrgico, ou do ápice do ano litúrgico, neste tríduo pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.